Amanhã eu vou fazer uma Hipólito Pesca, a loja mais completa de Olímpia e região. E Turbonet, o seu melhor provedor de internet. E GR Eletrodiesel Hidráulica, serviço de injeção eletrônica, turbinas e bomba, em Dracena, São Paulo. Oh, toda quarta-feira tinha gato frito. Eu saía da escola, eu estudava à noite, eu saía da escola e passava lá para comer. Credo. Eu saía da escola e passava lá para comer gato. Um dia eu fui mais cedo. Aí eu vi o corinho do gato lá assim, ó. Meu Deus, nunca mais comi. O pão, ó, isso aqui, ó, já dá um pouco até. Tem um monte de pão aqui, ó. Aqui, ó. Junta com esse aqui. Tá piando aí o capivarão? Tá piando aí subindo aí o capivarão? Lembra aquele monte de caixote de abelha? O cara tinha aquele monte de caixote de abelha no fundo da máquina. Olha, que acho que podia abelha. Pegou o Marcinho, uma vez pegou o Marcinho de cueca, Dentro da cidade. panturrou ele de ferroada. Os dois jacarezinhos, Uma lembra? vez ele trouxe uma jiboia, ele fez um quartinho quando morava lá no fundo do Pedrão. É. Ele fez um quartinho, guardar ferramentas, tudo, ele fez guardar as coiseiras que ele tinha de caminhão, ele trouxe uma jiboia e soltou lá dentro. Tatu? Lembra do tatu? É, ó, o furão era mansinho, hein? Jacaré. E o Marcinho nós ia caçar bicho pra jogar pros dois jacarés, os dois jacarezinhos que tinham. Nós tentava pegar gato, nós jogava gato lá dentro, os gatos saiam guardados, velho, vazavam. Sapo, né, jogava. O jacaré comia sapo, né? E é hoje, hein? Não. E gambá? Dentro Ele da teve o cidade. capricho, ele arrancou o toco com a carregadeira de cana, ele arrancou o toco da cerca, Gambá. da corrente, com tudo. Com Lagartiú. os gambá dentro, com os fiotinhos, plantou lá na casa, no fundo, fez um buraco com a cavadeira e fincou o toco com os gambá lá. Aí de noite tinha o murão de bloco, tinha 2 fios de arame em cima. Aí de noite na luz você via os gambá passar e ia lá pro cemitério. Os gambá e voltava. Aí ele ficou morando lá, os gambá. Lagartiú. É. Ali na mata nós tínhamos jacaré, lagartiú, gambá. Acho que nós criou Siriema. tudo quanto é bicho. Corujão. Siriema. Lembra do corujão, né? Tartaruga, tinha as duas tartarugonas junto com o jacaré. Gado mato. O jacaré sumiu, nós não achava. A capivara, nós tinha capivara. É. O jacaré sumiu, nós não achava. Os guardas foram lá no jardim. Um lá em frente ao seu vinho e lá no jardim. Ei. É. Quando tava lá embaixo, né? Aí os guardas sabiam que era na máquina, né? É. Aí os guardas sabiam que era nosso, foi lá chamar o Zetinho foi lá pegar ele. Um lá no jardim, um lá em frente ao serviço, sabe? Se é hoje, a polícia já prende tudo. O tatu furão eu descia pra engraxar sapato, ia lá pra baixo e ele descia atrás. Igual um cachorrinho andava na rua, andava atrás, igual um cachorrinho atrás da gente assim. A capivara também era mansinha. Ele engordou tanto, nós dava comida, lavagem pra ele, resto de comida, Carregava sapatão, chinelo. tudo ele levava pra dentro do buraco. Podia deixar. O Marcinho era nenê, e deixava ela vacilar, ela puxava os tapetes da Márcia, ele ia lá e catava os tapetes, roupa do Marcinho, que deixava ela catava e levava tudo pra dentro do buraco. Aí, a Márcia tinha uma raiva dele. Aí ele engordou tanto, ficou tão grande, Tatupeba. Rachou, a banha rachou na casca, assim, ó, de tão gordo que ele era. Chegou a rachar. Uau. Aí o Said passou lá, lembra? Ele vinha estudar, o filho do turco, ele vinha de trator estudar à noite. Aí passou e viu ele na rua, ali andando na rua, catou ele, parou o trator, catou ele e ó, levou e tchau, comeu ele. Uau. Furão. Furão, esse eu não lembro, tatu eu não lembro. Ai, ai. A Fernanda que lembra, até hoje ela fala, e o furão? Ela lembra na era férias, ela foi passear lá em casa, tá doido com o tatu. Aí nós foi aonde? Lá no Laria. Pegou mais 5 fiotinhos de jacaré. Deixa eu ver assim. Ó, olha, pra Siriema, não. Siriema. Teve um zoológico, A capivara do Solimar, nós saía da escola, ela ficava na rua. É? Saía que a molecada passava, ela ficava na calçada ali, comendo ali, a capivarona ali, e saía anda ali no meio de uma molecada na rua, ela ficava ali. Uma nossa, lá mansinha também. Chegava de tarde, nós saía lá pra fora, pra rua, ela saía atrás. O Zetinho ia lá pro João Lima, lá embaixo, na represa ali. Ela ia atrás comendo aqueles capinzinhos da calçada, o Zetinho parava, onde é que parava, ela vinha, ficava ali de roda, onde é que saía, ela ia atrás. Já tava uma rotão assim. Aí eles passou o veneno na rua, randata, ela comeu. Comeu, não foi comendo, no outro dia cedo ela amanheceu. Coitado. Aí arrumou outro. Já tava um bitelona grandona assim, ó. Ela escapou lá de casa, sumiu. Ela foi lá em cima do Morelli, no quintal do Morelli,
A mulher do Morelli abriu a boca e gritava que era um lobisomem. Aí o Morelli veio, passou a mão no machado, ela era mansinha, chegou com o machado, pá, na cabeça dela, matou ela também, comeu. Ai, comeu, era lobisomem, mas comeram lobisomem. Não, mas ele veio, não, a mulher que era um lobisomem. Aí o Morelli falou, uma capivara, chamada ela vinha. Pegou o machado, pá, na cabeça dela, matou também, comeu. Aí nós ficou sabendo. Aí o Morelli matou uma capivara no quintal. Ai, caralho. E não é uma vez que nós começou a criar coelho no porão da máquina e fechou. Meu Deus. Rapaz, isso aqui virou um... Nossa, aí tinha pulga ali. Não parava de criar. Coelho da Índia, que esses Fechou de porquinhos. coelho, meu. Aquilo criava dentro daquele buraco lá dentro. Tinha mais de 300 coelhos e deu purga. Tinha gato, rato, muita coisa errada, não? Meu Deus do céu. Quando nós tava perto do cemitério, E é hoje, hein? quando eu morava ali perto do cemitério, né? O mano tinha um carrinho de boi, um caminhãozinho assim, os coelhinhos, os porquinhos, entrava tudo dentro. Porquinho da Índia, É, aí sortava ali na graminha do cemitério, eles comiam tudo ali, aí quando tocava eles entravam tudo dentro do caminhãozinho de novo. Nós levava pra pastar. Aí eu tinha bastante, criava, tinha uns 60. Aí separava os grandão, os machos, assim, que ele ó. Aí o Paulinho, final do Paulinho, né, catava uma agulha de costurar saco, velho. Mandava no coração, aí fervia a água, pelava assim, ó. Comia? E é gostoso, rapaz. Aquele porquinho da Índia, velho, é gostoso pra comer, velho. A filha do Zé Olivo lembrava do sítio ali. É igual preá, mano. Criar pra comer. É igual preá, mano. Quando morava em Palmar, nós era molecada, nós criava pra brigar. Apostava pra ir de costas. Pra brigar. E briga, hein? Arrepiado, velho. Um põe as nove num, põe as no outro, todo mundo tinha aquele monte de coelho. Aí tinha uma arena. E eram os porquinhos? Porquinho da Índia. Ele briga? Pra brigar. Arranca tufo de couro, arranca pedaço de couro. Aí apostava. Apostava, mas não tinha dinheiro, a molecada apostava pra ir de fósforo. Vai brigar o meu com o do Kleber. Eu aposto 20 pães de fósforo. Valendo 10 palitos, eu lembro. Valendo 10 palitos. Eu aposto do branco, tal. Apostava tudo de fósforo. Aí fazia um cercadinho e sortava ele. ele. Cercado assim, segurava aqui e sortava. Mas dá cada briga, velho. Mas briga mesmo, de arrancar pelo, mordia, arrancar pelo. Olha. Até que o outro corria. Se corria, perdia a briga. Eu lembro? Nós pegava aranha, moço, pra brigar na escola. O Ditão. Pescar aranha. Como é que eles lembram? Ali onde é que era. Ali onde é que é a prefeitura agora? Pra baixo da prefeitura, mas do outro lado da rua ali. Ali tinha. O Ditão morava no fundo, ali daquele cinema. E ele morava no fundo. Numa casinha. Ele tinha um que chamava Sapatado. Não tinha coisa que ganhava ali. Sapatado? Sapatado, chamava o coelho. Descia ripa nos Um outros. coelhão ripiado assim, que absurdo. Rapaz, mas era de. Olha, não era fácil com ele fazer ele correr, não. Ele dava cada pau nos outros coelhos, moço. Olha, cada coisa, briga de coisa. Aí depois, o Kinka comprou um cabrito, pai de cabrito, um bodão preto assim, chifrudo. Aí nós fez um cercado e fazia toreada. Aí cobrava pra ir de fósforo. Pra entrar pra assistir a toreada do cabrito. E levava o Kinka levava a capa assim, ó. Ele ficava em pé e vinha de cabeça e o Kinka vazava do lado assim. Torear cabrito? Ficava assim de moleque pra ver a toreada do cabrito. Aí a hora que o cabrito pegava, chorava, daquele da cada pancada, velho. Na cabeçada, mas ele ficava aqui, ó, com uma capinha, o cabrito levantava em pé e vinha, ele vazava do lado aqui assim. Olha cada coisa, moço. Quem toreava? O Kinka? Oh. Kinka preto. O Kinka é açougueiro? Não, o Kinka preto. Ah, lá em Palmares, antes ainda, o Kinka o preto lá. Olha, rapaz. Essa é a fazer toreada de cabrito. Mas tu vai ganhar pão de fósforo, moço. Aquele monte de pão de fósforo. Né, nós também apostava palito de fósforo. Não tinha dinheiro, molecada. Era palito de fósforo mesmo, né? Apostava, era Aí molecada. o Ditão lá de Palmares é o Dito... Dito Vaz? Hã? Dito Vaz? Dito Vaz. Ele morava na saída ali no Paliranha ali, uma casa de tábua, a mãe dele benzedeira, uma casa de tábua. Aí o que ele inventou? O cinema. Inventou um cinema. Aí ele pegava o gibi do Zorro, esse gibi, né? Coisa do Tio Patinha, aquelas coisas eradas. Ele cortava uma fita de plástico, comprida, fita de plástico transparente, com um lápis preto ele ponhava em cima assim e ia desenhando tudo. Ô, doido? Riscava com fazer todos os desenhos, o Zorro, aquelas coisas eradas. Aí ele fez um sarilzinho de pau e enrolava aquilo.
Olha isso. Enrolava aquilo, Ah. no saril. Aí, nós ia lá na casa dele no cinema. Aí chegava lá, era ele e a mãe dele. E o Zezão, o irmão dele. O Dito, o Zé e a dona Tereza. Mas eles faziam o áudio? Ele ia falando. Olha, Ele não escrevia a letra. Ele o cara é um falava. artista, pô. Aí, ele Ah. ponhava um lençol branco na casa, que era casa de tábua assim. Tá vendo isso, mano? Ponhava, Aí. não tinha força, Tá vendo? ponhava Fazia lamparina pra clarear no coisa, ele ia rodando o sarilzinho assim devagar e ia falando assim, aí passava os urros. Passava os desenhos lá? Os desenhos. Olha, Ele tirava tudo de rapaz. comprava plano de fósforo da molecada. Tudo Tudo é palito de chegava lá, fogo. A 10 moeda era Era palito. quando era dinheiro, moleque, então, ainda era quando era moleque. No cirquinho, né? Fazia cirquinho. 10 palitos de Cobrava fósforo. 10 palitos pra entrar no É. cirquinho. 10 palitos de fósforo. Aqui o Grécio lá do Ibaúma, que valia os palitos? até hoje. Que Ele valia imitava os palitos? Grécio, velho. Hã? E os palitos valiam o que depois? Aí, Não tava, você trocava igual dinheiro. É. Aí você ia, depois você pagava o outro com um palito de fósforo. aí quando ele ia na toreada, pagava Não com era plano de qualquer um que fósforo, ia tinha na briga fósforo, de né? correio e pagava com plano de fósforo. É, velho. Eu lembro. A moeda era palito Plano de aí. fósforo. A moeda era palito de fósforo. Não tinha dinheiro, era só aquilo lá. Né? Pô, quase todo dia tinha um filminho pra passar. Não Jogar- saiu. Mas ele tinha uma paciência. Ele rodava o sarilzinho, parava aquela imagem assim, É. lá e falava. Aí É. rodava outra imagem, lá, rodava. Ele ia contando a história, ia passando, ele... E ele falando, contando a história e rodando. Vê que coisa, mano. Olha como é que é, velho. É. Ele passa sempre lá em casa pegar minhoca. Ô, doido? Ele mora na chácara, ele tem uma chácara ali no perto do cemitério. Cajubi? Em Baúba, em Palmares, o Dito vai. Ah, o Dito. O Dito vai, tem uma chácara ali. Eu converso com ele Dito. direto, ele passa a pegar minhoca. O dia que ele passar lá, eu vou Tá levar vendo o ele. vidinho que ele Falou, mandou? Dito, você lembra do Do cinema. do cineminha que você fazia? Mas Tirava era com o Quinca que fazia, era o Quinca. Não, o Dito Vaz que era o que fazia o cinema. O Kim que era a toreada de cabrito. Ah, o Dito que fazia cinema? É. Olha, cara, inteligente, né, mano? Pelo capricho, velho. Ah. Desenhava em cima do plástico. Desenhava, pegava aquela fita de plástico transparente, Fazia um lá- filme. lá pra fazia o filme. Fazia o Aí- negativo. É. Era o negativo. Aí ele Era o ponhava. negativo. É. Depois que É. põe a luz, faz o positivo. Aí É. ele ponhava a lamparina atrás aqui assim, Olha, a lamparina rapaz. saía lá na parede. Ele rodava o sarilzinho com uma imagem, parava, rodava no outro, parava. Aquilo ficava assim de moleque, ó. Assim, assim de moleque. Lotava a sala da casa dele, sentava tudo no chão, os mais pequenos, os maiores, tudo no chão. Nem gibi. Não era qualquer um que tinha, tipo, que via um gibi, não, ó. tinha não. O Lóia era fanático em gibi. Eu lembro que eu era moleque, velho. Tipo, nossa, saiu o gibi, não sei do que. Falava pra vez, eu lembro. Aí eu queria ver, não dava nem a pau, porque nós fazia orelha no gibi e dobrava, aí trocava com aquele com o Abreu, Zé de Abreu, não, como é que chama lá em Baúba? O Breu. O Breu. O Zé Breu. Breu. Aí eu lembro que eles trocavam, aí não deixava eu ver nem a pau os desenhos de gibi. Não deixava eu ver. Gibi era ouro. Gibi era ouro, mano, não é pra qualquer um, não. Não tinha não. Não vinha revistinha. Ai, que Olha. da hora. Você vê, na época não tinha nada, né, velho? Tinha Ah, internet, tá. não tinha nem telefone. É. Aí. Não tinha nem telefone, moço. Aí, O telefone, o Né ia viajar pra Manaus. Nós ficava 30 dias esperando. A cidade era um telefone pra cidade. Não é, né? Lá em Baúba, eu lembro. Tinha. Como é que falava a menina? Como é que falava a mulher que trabalhava lá? a filha do Tinha Antônio, nome, a não, filha a- do Antônio Antônio. Não, mas tinha nome, tinha profissão, era. É a filha do Antônio Antônio que era. Telefonista, não é? Telefonista. É? Era telefonista. Aí nós falava assim, ficava esperando o recado da telefonista. Aí alguém ligava. Só ligava a hora que chegava em Manaus. Marcava horário. Aí Aí marcava, chegava ó, lá. tal, foi, dona coisa, o É. fulano ligou. É. O branco ligou, vai ligar tal hora. Aí Então corria lá, ligava, sentava lá, ficava esperando a hora. É. Pra poder receber a ligação. Aí É. ligava, aí falava. Aí falava, marcava a hora pra ligar. O Vartão chegava lá, nós chegava em Manaus, aí de lá ia lá num lugar lá e ligava, no centro. Aí ligava, ó, ligava lá, aí ia avisar, ó, avisa a Lourdes que tal hora eu vou ligar. Aí a É. Lourdes ela ficava esperando. É assim mesmo. Aí tentava ligar, não dava linha, tinha muita linha que congestionava, coisa, até que conseguia falar. Aí saía dando recado, ó, vocês chegaram, tá um banco, É. tão bem. Aí Era saía que era dando ficha, recado. era... Como é que pagava? Pagava por hora, Pagava, minuto. né? Por minuto, minuto falado. E a distância, DDD, que era a distância que era. Olha cada coisa. Era tudo cobrado anotado assim, ó. Anotado no caderno, tudo anotado. É. Tal hora ligou, falou de tal estado, de tal, É. tal, eu ligava, cobrava coisa. É assim mesmo. O pai uma vez contou, acho que eu tenho um vidinho guardado, um monte de vidinho assim do pai contando história assim que eles moravam numa fazenda. Eu não sei se já era casado com a mãe, que eles iam de noite eles iam escutar rádio, que era um rádio grandão. ia.
Ia na casa Juntava do- 3, 4 famílias e sentava todo mundo em volta. Mas era assim, só era só o fazendeiro que tinha rádio. pra Aí escutar tinha rádio. Os Sentava arrendatários, aquele que era monte de gente. arrendatário. Aí quem tinha um rádio, aí o pessoal ia lá assistir rádio. Aí chegava senta novela, porque é novela de rádio. É? Era novela de rádio. Aí sentava tudo com aquele silêncio. Aí ficava falando. É? Oh, meu amor, é hoje que eu vou, não sei o quê. Aí o outro falava, era de falar, É. aí ficava imaginando, né? É. Aí ficava, Era rádio novela. Rádio novela, é. mesmo. Escutava os cavalos que vinham. É, aí o cara catava 2 cocos. É. Aí o cara catava 2 cocos e fazia o som do cavalo. É. Dois... É. Ah, imagina o povo tudo sentado assim, só É. escutando aquele trem silêncio falando. assim na fazenda. Já em casa nós tínhamos o rádio. Eu namorava lá em Ariranha. Dava aquela hora que jantava, sentava todo mundo perto do rádio, a mãe costurando as roupas e nós tudo em roda do rádio escutando. Naquela lamparina. Lamparina, não tinha nem energia. Lamparina. Televisão não tinha. Aí depois, quando nós mudou lá para Piracicaba, na fazenda, o pai comprou uma televisão branca e preta, usada. Pôs lá na sala, a turma da colônia não tinha. Não tinha. De noite ia aquele montão de gente lá em casa de televisão. Ai, Aí a televisão começava a passar, daqui a pouco fazia assim, ó. sumia. Aí você batia, Fazia uma bolinha. você batia o pé no Sumia, suai. ficava uma Você bolinha fazia branca. assim, ó, pá, ela voltava. No chão? Batia o pé no suai, que era suai de tábua. Ah, Lá em casa era suai de tábua. tá do né, tubo, era É. bom contar pro tubo. A velho. televisão voltava. E dali a pouco ela esquentava, sumia. Você, pá, ela voltava de novo. E passava o quê? Passava novela? Era novela. Aquela época passava o Jerônimo, o Cheiro do Sertão, a Mulheres de Areia, as novelas, tudo. Tarzan. Tarzan. É, quando eu era moleque eu lembro do Tarzan, É, velho. o Planeta dos Macacos. Ah, mesmo, tinha. Planeta É, dos aquela época o Planeta dos Macacos, Macacos, é nós verdade, assistíamos o Planeta dos Macacos, eu já Macacos. vi Tinha? vidinho. É, o Planeta dos Macacos. Eu já vi vidinho. Eu lembro que eu aprendi antigo, do Tarzan. antigo, E o antigo. desenho que tinha, sabe qual que era? Você lembra que é? Cobrinha azul. Corria atrás de um Naquela besorrinho. época tinha. Tô ali, lá, a cobra ficou lá, e era É. o desenho inteiro, Tinha- aquela cobrinha correndo atrás de um besorrinho, só aquilo, só assim, uma linha. Tinha a Pantera Cor-de-Rosa, os três patinhos, os três... Não, aí já é mais velha a Pantera. Não, tinha, naquela época já tinha. Era. Lá na fazenda já tinha Pantera É. É Cor-de-Rosa. antigo, velho. Aquele... Não tinha a formiga e o elefante? Eu lembro, tinha uma formiguinha que a o formiga elefante, atômica. A o formiga elefante atômica. morria de medo da formiguinha de entrar Aquele- na tromba dele. Aquele Era que elefante. assombrava os outros, como é que chamava aquele desenho? Fantasminha? Fantasminha. Nossa. É, o Fantasminha tinha. Gasparzinho? O Gaspar, tinha todas essas coisas. Nossa. Aí depois que a turma da fazenda que foi Mas comprando. tinha o quê? Tinha jornal, tinha essas coisas, tinha tinha, Já já tinha, noticiário. tinha, né, mas isso aqui pro aí interior tudo. não tinha, não. É. Mano. Só escutava falar de São Paulo, era É. só por... Eu mesmo, até 10 anos de idade, quando eu estava falando da cidade de São Paulo, eu imaginava que era um outro mundo, era um outro planeta, não era nem na Terra, para nós era porque era tudo terra ali, em Embaúba. A primeira vez que eu vi um carro foi um DKV, o DKV lá da Embaúba, daquele homem, aquela DKV, peidorreira que falava peidorreira, soltava um puto de fumaça, era 2 tempos, velho, uma DKV. Daí andava pra rua. Não, mas DKV, você não lembra? DKV nós teve no Paraíso Holândia. Não, era um nenê, não tinha nascido ainda. Eu nasci lá. Não, Não, eu vim para Embaúba com 3 anos de idade. então, mas lá nós tinha lá em Piracicaba, lá nós tinha o DKV. Aí eu lembro em Embaúba da DKV do Nicão. Quem é do Nicão? A DKV que tinha em Embaúba, não Era o era. nome do homem lá. Era do... Deixa eu ver de quem que Foi a era. primeira vez que eu vi um carro, mano. Aí. Não, nós tínhamos, quando mudou para Embaúba, nós trouxemos um carro novo, um Eu não Fuscão. lembro. É? Eu lembro da DKV que eu via Não, lá. lá em E Piracicaba. do caminhãozinho do pai, que o pai Nós veio. morou na fazenda lá em Piracicaba, Hum. tinha um Fusquinha vermelho. Aí Não nós mudou lá pra cidade, o pai comprou uma DKV, depois vendeu a DKV e comprou um Fordão, um Chevroletzão, daqueles Foi que ele tudão. trouxe para Embaúba. Não, um redondão, daquele Chevroletzão. Aí vendeu, quando ele mudou para Embaúba, ele comprou um Fuscão novinho. Mas veio um caminhãozinho para Embaúba quando ele mudou, eu lembro. Não, ele comprou o caminhão aqui. Quando nós veio de lá, Hum. ele chegou em Embaúba e comprou o caminhão. Ele trouxe a carregadeira de cana e o Fuscão. Fuscão azul 74. Fuscão novinho. Fuscão 74. Mas DKV nós tinha lá, né? No Piracicaba nós tinha DKV. O pai dirigiu, nunca tirou carta, né? É. O pai não tinha carteira. Eu vivia ali por perto, só, né? Tirava cana da fazenda delegada, assim, né? Você tinha que dirigir todo mundo. Até nós dirigíamos com 14 anos, nós metia o pé, colocava duas mofadas em cima, metia o pé, o Doido. macuco do. Eu, o macuco do.
do Vartão. Eu ia pra Catanduva com o Fuscão, sem carta, moleque. Finato Andava Paulinho Olinda, dirigiu, andava nunca pra- tirou carta, Finato Paulinho. Andava pra tudo É quanto mesmo, é Paulinho lado. não tinha carta, né? É? Eu andava pra tudo quanto é lado, sem carta. Olha, rapaz. Polícia nem... Naquela época não falava em rodoviária, não existia, era a polícia da cidade só. Era, por isso lá, né? Piracicaba foi a época do bicho da seda, não é? Que o pai criava Olha, bicho você da sabia seda. que Charqueada é dentro de Piracicaba agora? Virou bairro? Passou para a Isolândia, ficou dentro da cidade. Será? É, o cara veio pescar Não, comigo. dá 18 quilômetros. Não, emendo, passou dentro. Ah, será? Os caras veio pescar comigo aí, é de lá, um mora em Charqueada, o outro mora ali. Aí ele falei pra ele, é pertinho. Ele falou, não, agora Charqueada agora é um bairro. A cidade passou ele ficou dentro da cidade, ele tem trailer de lanche lá. Aí, Eu converso com ele direto, ele eu tem converso trailer com a de turma de lá. lanche lá em Charqueada. Eu converso com o Pedro Bueno. É. E quando eu fiz o X Converso Poção, com a... Tinha. o pai tinha o bar lá em Charqueada. Olha, isso há 50 anos atrás, moço. Vai Mas falar um dia pra 11, mim, lá em Panorama, que tava lá, Acho que falou era pra mim um dia que o 11. Neguinho Parafuso cantou no bar dele. É? Neguinho Parafuso lá. Existe uma velha casa, era lá, cantava ali em Botucatu, Piracicaba, cantava no bar dele. Milionário Zé Rico bebeu pinga no bar lá, não. Olha lá, então. Pedro Bento da Estrada bebeu pinga no bar, não. É? Liu e Léo bebeu pinga A mãe no fazia bar. sargado pra eles. É, que eles iam cantar no circo. Hum? Montava o circo lá, eles É? iam cantar no circo. Na época não era show igual hoje, era circo só que eles cantavam. Eles iam beber pinga lá. seu pai tinha o bar? É, o pai tinha o bar, nós tinha 2 bares na cidade. A rua descia assim, aí tinha uma vida lá embaixo, depois virava assim. Era o nosso bar e o bar do outro lá embaixo. Só que escurecia, fechava, o nosso era em frente à praça. Só ficava o nosso aberto, É. ficava assim. Uhum. E o circo armava, era o nosso bar no meio na esquina, na outra esquina virava assim, tinha o terreno que armava o circo, pertinho do bar. Então eles iam cantar no circo, eles iam mais cedo e iam comer lá no bar, beber cachaça e comer lá no bar. Olha. É, a mãe fazia sargado, fazia as coisas pra eles comer. Aí, esse Pedro Bueno e o Nenê cantava. Cantava de tocar violão, eles cantavam bem pra danar. Até inclusive o Pedro Bueno canta ainda, ele faz show. Né? Aí ele esses tempos atrás, ele mandou pra mim, uns par de anos atrás. Falou, sabe com quem que eu conversei e mandou um abração pro Tom Mateus? O Zé Rico. Aí, Ô, doido. Né? Eu fui num show do Zé Rico, né? E fui cantar, fazer apresentação primeiro, e conversando com o Zé Rico, falei, né, pro Zé Rico, né, tal, assim. Ele lembrou do teu pai no bar de Paraísolândia e falou assim, mandou um abração pro teu pai. Aí, ó. É mesmo, cantava no bar. Olha, velho. Tempo do coisa. Mandou um Tempo do- abração dos pro Tom cantores. Mateus. Naquele tempo era circo, Era os assim, artistas eram circo, coisa. É. Você vê que cada proeza? Era mesmo. Nossa, olha, ali era gostoso, hein? Rapaz, que daqui que nós fazíamos ali. Ô, vou falar a verdade pra você. Era eu e o Zetinho. Eu acho que nós éramos os mais bonitos da cidade. Nós pegávamos todas as meninas. Quando era eu e o Zetinho, montava naquele Opala. E nós descia lá. Aí tinha a linha de trem, tinha a estação velha, a linha de trem, pura pedra. Nós ia com aquele Opala da cavalo de pau, aquilo voava pedra pra tudo quanto é lado. Aquele cavalo de pau, aquele Opala dele. O Opala rodava assim e mandava pedra pra tudo quanto é lado. Ele não ligava não, vai baixinho, vai baixinho. A mãe ficava brava, você vai se matar. Ah, que gostoso. E a meninada caía em cima. Nós fazia uma faca. Então tinha um monte de mulher sorteira na colônia, ó, que morava lá. Era 12 rapazes e 11 moças. Aí nós fazia forró, tinha o sanfoneiro que morava na fazenda, tinha o sanfoneiro, aí dançava com a vassoura, passava a vassoura. Nossa, é mesmo, Tocava eu um lembro. A dança da vassoura eu não lembro ainda, peguei. Aí ia, e ele vinha com a vassoura, dava a vassoura pro seu, você catava o rapaz dele. É. Ficava com a vassoura. Aí ia não, passar aí pra você ia outra. no outro. Passava, você pegava tinha a que vassoura. entregar. Passava a Aí- vassoura pra você tinha que entregar. É. Aí você ia caçar outra, Você tinha ia que caçar tomar outra, duas. passava a vassoura. Aí é? Aí era você assim. tava ali chavecando a menina, você tinha que entregar. É? Tinha a Odete. Aí a menina que escolhia. É.
Aí a menina, se ela não tivesse interessado em você, aí a menina negava, você tinha que catar outra. Não, Era. mas era obrigado a pegar. Não, se a menina passou que não a vassoura, quisesse, era obrigado não. a pegar. Passou a vassoura, era obrigado a pegar. Tá. E eles tocavam sanfona. Um tocava violão, tocava pandeiro, sanfona. E ela vinha. Você pegava ela pra dançar, você ia apertando o ossinho da costela dela aqui atrás na coisa, ela ia dobrando pra trás, mas não encostava no ser, mas de jeito nenhum. Envergava, mas não Não, encostava. você catava ela aqui, ia puxando, se apertando aqui no ossinho da bunda dela aqui em cima, aqui assim, com o dedo, ela apertava, ela ia fazendo assim pra trás, ela chegava a envergar, igual cipó, mas não encostava. Não encostava nem a Não. frequita, nem a pau. De jeito nenhum. Aqui, olha. Aí, Você lugar. trabalhava tudo na roça? Tudo. Eles tocavam rancho de brita seca. Tudo eles tinham rancho de brita seca. Mas cada um tinha o teu ou era de Cada um só? tinha o seu. Ah, Cada tá. um tinha o seu. Aí quando sobrava o serviço, aí ia trabalhar para fazenda. Ia caipir cana, isso, fazia aquilo e ia trabalhar para fazenda. Meu pai fazia o quê? Pai Vendia era a administrador. seda? Vendia o... Era administrador. Aí eles era de ameia, eles trabalhavam. Epa! Aí quando. Pagou tudo. Aí quando colhia, Entendeu? fazia colheita, aí enchia, cada um separava o seu, tinha o caminhãozinho da fazenda, carregava, levava em Rio Claro. Levava em Rio Claro, pesava, era de ameia. Já meio com o dono da O fazenda. dono dessa propriedade, é. O pai era administrador da fazenda. O pai sempre foi Tinha bom de cana. relacionamento, assim, né? Ele Tinha cana, sempre plantava, envolvido com dono É. de fazenda, com coisa, né? tinha foi cana. empreiteiro, né? É. Sempre, pai sempre foi. Nossa, mas era gostoso. Foi lugar bom, mas lugar bom. Põe. Lugar bom, ali nós fez proeza ali naquela fazenda. Gente. Tá ligado aqui, tá, filho?